das águas, e aquele que entrasse primeiro era curado. E este homem que estava ali por mais de 38 anos, ele cria, ele tinha fé, porque ele cria que um dia ele ia ser curado. Diferente deste homem aqui aleijado, onde um lugar de oração, um lugar que Deus operava milagres, ele não cria, ele estava ali só apenas para pedir coisas materiais, coisas terrenas. Ele pedia ali esmola, que era talvez o sustento da casa dele, era o que ele precisava para ser sustentado. Ele só pedia esmola, ele não pedia uma cura, ele não pedia para aquelas pessoas que iam orar, falavam assim, ora por mim, que Deus venha operar um milagre na minha vida. Ele não pedia. E ali, Pedro e João estavam entrando naquele templo, e ele pediu que desse alguma coisa. E Pedro e João, Pedro falou para ele, eu não possuo ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, ó Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Aí Pedro segurou ele pela mão, colocou eles sobre os seus pés, e logo seus pés e todos eles se afirmaram, e ele começou a andar. Sabe o que ele diz, irmão? Que o nome de Jesus Cristo tem poder. Aleluia. O nome de Jesus Cristo tem poder para fazer o milagre que a gente necessita, que a gente precisa. Aqui nessa noite, é noite de campanha dracma perdida. Eu consigo imaginar que este homem estava perdido. Na porta do templo ele estava perdido. Hoje nós vivemos assim, dentro do templo, perdidos. Na porta do templo, perdidos. Ele não poderia estar lá dentro do templo pela maneira dele ser como ele era. Mas ele sabia o que acontecia dentro do templo. Ele sabia o que Deus fazia dentro do templo. Ele sabia o que o nome de Jesus Cristo fazia. Só que ele era uma pessoa perdida. Uma pessoa, ele não era apenas aleijado. Ele não era apenas um mendigo. Ele era uma pessoa também cega, de visão espiritual. Ele não cria mais. Ele não tinha esperança. Eu não sei como você aqui está nessa noite. Eu não sei se você crê, se você já está sem esperança, se você já está desanimado. Mas eu quero te falar uma coisa. Que o nome de Jesus Cristo, que paz, cura você também nessa noite. O nome de Jesus Cristo que operou lá, opera aqui nessa noite. Se você está perdido, a luz está acesa, a palavra está sendo pregada para você, dracma, que está perdida na casa, se encontrar. Talvez você está perdido como aquele homem que sofria ali há mais de 40 anos. Mas Deus operou um milagre na vida dele. Eu creio, Deus fez um milagre na vida dele. Deus é fiel para operar nas nossas vidas. Ali também, na palavra de Deus, vai dizer de uma mulher do fluxo de sangue. Que ela sofria 12 anos daquele fluxo. Era uma pessoa, você consegue imaginar como era a vida daquela mulher? Tudo que aquela mulher passou. O que é nosso problema perto do problema daquela mulher? Aquela mulher, tudo que ela tinha, condições financeiras, tudo que ela possuiu, tudo que ela tinha, ela teve que entregar. Porque ela pagou para os médicos curarem e nenhum médico conseguiu resolver o problema dela. Nenhum médico sarou o que ela tinha. Se ela não poderia ter família, porque ela não poderia ter contato com ninguém. Ela não poderia viver no meio da sociedade, porque ela não poderia ter contato com ninguém. Porque se ela fosse para o meio da sociedade, ela era morta. Então ela não poderia ter esposo, ela não poderia ter família, ela não poderia ter filho. Ela não poderia ter nada, essa mulher. Mas sabe uma coisa que ela teve, igreja? Foi a fé. A fé estava dentro do coração dela. A fé estava dentro do coração dela. E ela ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. Que Jesus ia passar por ali. E ela pensou, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E foi isso que ela fez. Tem momentos que a gente chega na igreja igual essa mulher que está, ó. Ela chegou se arrastejando aos pés de Jesus. Ela chegou se arrastejando porque ela não poderia ali estar. Ela se enfiou lá no meio da multidão e conseguiu tocar em Jesus. Muitas das vezes é desse jeito que a gente chega na igreja.
Muitas das vezes é dessa maneira que a gente chega na igreja, se arrastejando aos pés de Jesus, implorando por um milagre. E aquela mulher tocou nele e foi curada. Aquela mulher teve fé para ser curada. Glória a Deus, aleluia. Então nessa noite, irmãos, eu quero falar que a gente tem que ter fé. A gente tem que estar determinado. A gente tem que crer para sermos curados. A gente tem que crer. A gente tem que ser determinado como aquela mulher. Ela sabia que ela poderia ser morta. Ela sabia que ela poderia ser apedrejada. Ela sabia que ali poderia acontecer o pior. Mas ela creu, ela confiou, ela acreditou em Jesus. Sabe por quê? Jesus é o que opera o milagre. Jesus é o que faz coisas grandes, maravilhosas na nossa vida. Jesus, ele tem poder no céu, ele tem poder na terra e ele tem poder também debaixo da terra. Jesus é o que dá esperança, Jesus é o que dá vida, Jesus é o que nos salva, Jesus é o que nos cura, Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Mas isso basta a gente crer. Sabe, a gente está vivendo em um tempo de cegueira espiritual. A gente está vivendo num tempo gelado. A gente está vivendo num tempo que a gente não quer mais buscar. A gente está vivendo num tempo que a gente quer tudo fácil, tudo de qualquer jeito. As pessoas muitas das vezes têm compromisso com tudo, mas menos com a casa do Senhor. A pessoa tem compromisso com qualquer coisa, com o seu trabalho, com a sua família, mas é o que é o mais importante que a pessoa, o servo de Deus precisa ter, é compromisso com a casa do Senhor. Por isso que muitas dracmas estão perdidas dentro da casa do Senhor, mas isso os povos de Deus não conseguem enxergar. Eles não conseguem enxergar que eles estão perdidos dentro da casa do Senhor. É tão gelado, o povo de Deus está vivendo um tempo tão gelado, que não ora mais, que não clama mais, que não tem fé mais. Vem na casa de Deus, não consegue sentir mais a presença de Deus, pela maneira que está vivendo. Isso é a cegueira espiritual. Isso é o que o diabo quer, entendeu? O diabo coloca isso nas nossas vistas para nos tampar, para nos deixar cego, para nós não buscar mais a Deus, para nós parar. As pessoas têm tanto compromisso que se hoje em dia for para nós comprar uma casa, a gente tem que trabalhar todos os dias para pagar essa casa. Se for para nós comprar um carro, a gente temos que trabalhar todos os dias para pagar esse carro. E muitas das vezes as pessoas não conseguem entender. E para a gente também ter a salvação, a gente temos que buscar a Deus todos os dias. As pessoas buscam muito por coisas terrenas, muito aqui na terra. E o que mais importante que é buscar o reino dos céus, as pessoas não buscam, as pessoas não creem mais, as pessoas vivem dormindo, as pessoas vivem dispersas, as pessoas vivem preocupadas com tudo da terra, menos com Deus. O povo, eu estava falando esses dias com o evangelista, a raça mais ingrata que tem na terra é o servo de Deus, é o povo de Deus, é o ser humano, é a raça mais ingrata que tem, porque Deus faz. Muitas das vezes o irmão chega a gente aqui precisando de uma cura, precisando de um milagre, vem apenas um dia na igreja e Deus cura, e Deus opera um milagre, essa pessoa sai daqui e nunca mais volta na igreja. Isso sim é uma pessoa ingrata, isso é uma pessoa que não tem amor no teu coração, né? A gente vive num tempo assim, de pessoas ingratas, de pessoas incrédulas, de pessoas que só pela misericórdia de Deus, nós temos que crer que Jesus vai operar, que Jesus vai renovar nossas forças, que crer como aquele aleijado que ali estava na porta do templo. Nós vivemos assim, nós estamos vivendo um tempo assim, como aquele aleijado que ali estava. Eu creio que muita gente saiu daquele templo ali falando: olha, eu orei, Deus me curou. Olha, eu orei, Deus fez um milagre. E aquele aleijado ali, ele já não tinha mais esperança. Ele tinha mais de 40 anos, ele era assim de nascença. E ele não tinha esperança mais para ficar curado. Ele não cria mais.
Mas Deus é tão misericórdia, que mesmo a gente sendo assim, um ser humano incrédulo, ingrato, Deus vai lá e Deus opera um milagre como Deus operou na vida deste homem. Aí aquele homem foi curado, ele pôs-se em pé. Pedro segurou pela mão dele direita e pôs-se em pé. Pedro entendia muito bem o que era segurar pela mão direita, porque Pedro teve uma vez também que faltou fé na vida de Pedro, quando ele viu Jesus andando por cima das águas, e ele achava que era um fantasma, e ficaram apavorados, e Jesus falou: vem, deixa comigo. E Pedro foi, e ali ele duvidou, entrou a dúvida no coração dele, ele começou a duvidar, e ele começou a afundar, e ali Jesus segurou pela mão de Pedro e ergueu Pedro. Aleluia! Foi assim que Pedro fez na vida deste aleijado, na vida deste mendigo que estava ali pedindo esmola. Segurou ele pelas mãos e colocou ele sobre os teus pés. E ali logo os pés dele se firmou. Olha que milagre lindo que Deus operou na vida dele. Olha que milagre que Deus fez na vida dele, de um homem que estava ali mais de 40 anos, sofrendo por não andar, por não conseguir, dependia de pessoas para levar ele ali no templo, para pedir esmolas. Muitas vezes a gente está com pessoas que a gente não deveria estar. Muitas das vezes a gente sofre porque a gente pega a prova com a nossa mão. Sabia, irmãos? Ali tinha pessoas que levavam aquele mendigo para pedir esmola, mas não tinha pessoas que oravam por ele. Não tinha pessoas que clamavam pela vida dele. Não tinha pessoas que buscavam pela cura dele. A gente tem que viver com pessoas do nosso lado que estejam na mesma busca que a gente. Porque eu sei que a gente buscar sozinho não é fácil. A gente clamar sozinho não é fácil. Muitas das vezes a gente se esfria mesmo, porque não é fácil servir a Deus. Mas a gente tem que estar com pessoas que estejam buscando junto com a gente, que estejam clamando junto com a gente. Não pessoas que faziam igual na vida deste mendigo, que levavam ele até ali o templo para pedir migalhas. Migalhas, porque aquilo que ele pedia era esmola, era migalhas. E o que Deus quer entregar para mim e para você nessa noite não é esmola, não é migalhas. O que Deus tem para entregar para nós é muito mais do que a gente possamos imaginar. É muito mais do que a gente cremos, do que a gente queremos, do que a gente pedimos. Na palavra de Deus diz que aquilo que a gente não viu e nem ouviu e nem sequer subiu ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para mim, é o que Deus tem preparado para vocês. Mas isso depende de mim, isso depende de você. Depende de você para receber. Não depende da minha oração, não depende da oração do evangelista, depende da tua fé. Porque é a tua fé que vai te salvar, é a tua fé que vai fazer o milagre na tua vida. Você tem que crer, você tem que ser pessoas determinadas. A gente tem que parar de viver neste mundo assim gelado, neste mundo cego que a gente está vivendo. A gente tem que clamar mais, a gente tem que orar mais, a gente tem que buscar mais a Deus. A gente tem que se encontrar. Se você está perdido nessa noite, como aquela dracma estava perdida, aquela mulher acendeu a candeira e procurou aquela dracma e achou, ela varreu a casa e achou aquela dracma. Hoje eu consigo imaginar a luz na vida dos irmãos. A luz é a palavra, é Deus direcionando os irmãos, é Deus dando a direção para os irmãos. Mas para vocês se achar, para vocês se encontrar, basta vocês ver, basta vocês buscar, basta vocês fazer. Não depende de mim, não depende do bispo, não depende de ninguém, depende apenas de vocês. O milagre vem da busca de vocês, o milagre acontece da busca de vocês. Aí aquele mendigo, Pedro segurou ele para a mão, colocou ele sobre teus pés, e logo os pés dele, o tornozelo se afirmou. Aleluia! Glória a Deus, pulando e glorificando ao nome do Senhor. Aleluia! Depois que a gente recebemos nosso milagre, a gente temos que ser como este mendigo. Temos que pular, temos que glorificar, temos que exaltar ao nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! É o Deus! único que faz o milagre na minha vida, o milagre na tua vida. Eu creio. É uma palavra curta, mas é o que Deus tem me direcionado a falar para a igreja. Eu espero que os irmãos abram o teu coração
E deixa a palavra entrar. E Aleluia. deixa a palavra fazer efeito no coração de vocês. Como eu disse, não depende de mim, não depende do evangelista, não depende de ninguém, é apenas dos irmãos. Depende da fé de vocês, depende da busca de vocês. Depende de vocês o milagre. Sei que a gente vivemos num tempo difícil, num tempo que não é fácil. Mas se a gente crer, se a gente buscar, Deus opera. Eu sei que é luta em cima de luta, mas Deus honra a gente. Deus entrega a vitória em todas as lutas. Deus entrega a vitória nas nossas mãos. Eu peço que os irmãos coloquem sobre os vossos pés. Vamos fazer 1 minuto de oração. Eu peço que a igreja ore comigo. Não fica nessa cegueira espiritual. Não fica com esse coração duro. Vamos quebrantar o nosso coração diante do Senhor. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Vamos falar com Deus, que é o único que pode operar um milagre na nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Grande Deus, aleluia. Deus fiel, aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Grande Deus. Deus poderoso, aleluia. Deus fiel, aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus, aleluia. Peço que a igreja ore comigo. Ora comigo. Glorifica o nome do Senhor comigo. Exalte, ó Deus, Todo-Poderoso comigo nessa noite. Vamos pedir que Deus venha jogar por terra todo este mal que luta nas nossas vidas, tentando fazer parar, tentando fazer nós ficar firmes na presença de Deus, tentando plantar nossas vidas espirituais.